Vamos então ao 27º capítulo, Pedi e obtereis. Qualidades da prece. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de orar, pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Mas quando quisestes orar, entrai em vosso quarto e, fechando a porta, orai a vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Em vossas orações, não façais longas repetições como os gentios, porque imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que necessitais antes que peçais. Mateus capítulo 6, versículo de 5 a 8. Vamos analisar aqui o que Mateus está colocando. Não sejais como os hipócritas, porque os fariseus, eles tinham o hábito de orar em voz alta, de fazer orações longas, com palavras difíceis, para mostrar o quanto eles eram importantes e como eles realizavam as coisas que Deus queria, quer dizer, queriam parecer santos, né? Mas quando quiserdes orar, entrai em vosso quarto, o nosso quarto interior, interno, entrarmos dentro de nós, no nosso silêncio interior, e fechando a porta, orai a vosso Pai. Fechando a porta para o mundo, fechando a porta desse nosso quarto interior, esquecermos das coisas do mundo, nos desligarmos do mundo para podermos conversar com o Pai. E isto é muito importante, que a gente preste atenção, que seja o nosso sentimento que fala com o Pai. E o nosso silêncio verdadeiro, o nosso silêncio da fé, que fará com que a gente ouça a resposta à nossa rogativa, às nossas perguntas, através dos trabalhadores do Pai que estão à nossa volta. E para isso a gente precisa estar concentrado, estar em silêncio, estar ligado com Deus, que é isso que a religião é, o religar. Então, no íntimo, no nosso silêncio interior, com a porta do mundo da materialidade, das coisas da matéria fechadas. Quando estiverdes orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que vosso Pai também perdoe vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai que estás nos céus também não vos perdoará. Marcos capítulo 11, versículo 25 e 26. Vamos lembrar, né, o pacto, o trato que a gente faz com Deus todos os dias, várias vezes por dia, quando fazemos a oração que Jesus ensinou. Perdoai-nos, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não adianta entrar em oração, não adianta rogar ao Pai que perdoe as nossas faltas, se a gente não consegue perdoar, se a gente não consegue ter empatia para com o erro do outro, porque nós estaremos pedindo a Deus que nos julgue, nos trate da forma que nós estamos tratando o outro. A gente tem que prestar muita atenção nisso, porque conforme eu julgar e olhar para o erro do outro, eu tenho que parar e colocar, eu estou pedindo, estou fazendo um trato com Deus, que Ele olhe os meus erros e me julgue da mesma forma. Contou também esta parábola para alguns que, convencidos de serem justos, desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano, né? O fariseu é o que era responsável ali pelos conhecimentos, pela divulgação dos ensinamentos da Torá, e o publicano é aquele judeu que cobra impostos em nome
dos romanos, né, que eram os dominadores, o povo judeu era escravo. Então o publicano era um judeu que cobrava os impostos, que cobrava dos seus patrícios para entregar ao povo romano. Então ele era detestado pelos outros judeus. Então era a pessoa mais detestada, por isso que Jesus coloca ele como exemplo. Então vamos lá. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu em pé orava interiormente desse modo, abre aspas, ó Deus, rendo-vos graças por eu não ser como o resto dos homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem tampouco por este publicano. Nem tampouco como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que possuo. Fecha aspas. O publicano, ao contrário, mantendo-se afastado, sequer ousava levantar os olhos ao céu, mas batia no próprio peito e dizia: ó Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltará à sua casa justificado, e o outro não. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Lucas capítulo 18, versículos de 9 a 14. Então o que Jesus está colocando aqui? Então aquele que falava eu sou, eu faço, ele já encontrou um reconhecimento ali, com o seu orgulho, com a sua vaidade, fazendo com que todos o admirassem. Mas o outro, humilde, que estava ali, Senhor, perdoa, eu não tenho nem como te olhar. Perdoa os meus erros, perdoa as minhas faltas. Ó Deus, tende piedade de mim, que sou pecador. Tende piedade de mim, porque erro o tempo todo. Falo por mim, espero que não por vocês. Eu sou como publicano. Eu, quando me dirijo e oro a Deus, perdão pelos meus erros, porque o que eu mais faço é errar, porque eu só aprendo errando e eu estou aqui para aprender. Então eu erro o tempo todo. Mas reconhecer meus erros, a responsabilidade daquilo que eu sinto, penso, falo, faço, aprendendo com os erros é a forma que nós temos aqui neste planeta para crescer e para melhorar. É a fórmula de Deus, é a lei da natureza para que nós possamos aprender, nos melhorarmos, nos modificarmos, reconhecendo, se responsabilizando pelos nossos atos, atitudes e aprendendo com os erros. As qualidades da prece são claramente definidas por Jesus. Quando orardes, diz ele, não vos coloqueis em evidência, mas orai em segredo. Não façais longas orações, pois não é pelo palavreado excessivo que sereis ouvidos, mas pela sinceridade. Antes de orar, se tendes algo contra alguém, perdoai-lhe, pois a prece não poderia ser agradável a Deus, se não partisse de um coração purificado de qualquer sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho como fariseu. Examinai vossos defeitos e não vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. Se nos compararmos aos outros, vamos procurar o que há de mal em nós. Porque, infelizmente, a gente, quando faz uma comparação, a gente faz com as nossas qualidades e os defeitos do outro. Não. Vamos olhar o que há de mal em nós e vamos ver o que há de bom no outro. Vamos entender que a prece é a nossa comunicação com Deus. É a nossa porta que se abre para que a gente tenha acesso aos espíritos superiores, que a gente tenha acesso à espiritualidade maior. É a oração. Então nós temos que ter
um cuidado, mas um cuidado com o sentimento, um cuidado com o nosso quarto interior, cuidado em fechar a porta, um cuidado da gente não estar orando a mamon. Senhor, dai-me isso, dai-me aquilo, me dá um carro, me dá uma casa, me dá isso, me faz passar no exame, me faz passar no concurso. Isso não é uma oração para Deus, é uma oração para mamão, para qualquer Deus politeísta materialista. Quando nós estivermos verdadeiramente orando a Deus, nós temos que estar com a porta do mundo fechada. Nós temos que estar em contato com Deus, pedindo aquilo que nos auxilie a entrarmos cada vez mais em contato com Ele, a nos melhorarmos, a nos purificarmos. Pedir ajuda para termos tolerância, termos paciência, para aprendermos com todos aqueles que estão à nossa volta. Pedir ajuda para que possamos entender os textos como o do Mestre Jesus, como de outros mestres que nós temos, não tão importantes nem tão sagrados como os textos do Mestre Jesus, mas são textos que nos auxiliam. Nós temos aí Chico, nós temos Divaldo, nós temos muitos irmãos, temos Emmanuel, André Luiz, Joana, que vão nos trazendo textos que nos auxiliam a aprendermos. Então é muito importante que a gente tenha uma postura e um entendimento de como deve ser essa nossa comunicação com Deus. Isto é fundamental. E a prece, a oração, é o caminho que nos faz chegar até Ele. Eficácia da prece. O que quer que façais em prece, se crerdes que obtereis, então vos será concedido. Marcos capítulo 15, versículo 24. Há pessoas que contestam a eficácia da prece, baseiam-se no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, é supérfluo expô-las a Ele. Acrescentam ainda que, como o universo tudo se encadeia segundo leis eternas, nossas promessas não podem mudar os decretos de Deus. Sem nenhuma dúvida, há leis naturais imutáveis que Deus não derroga, conforme o capricho de cada um. Mas daí a crer que todas as circunstâncias da vida são submetidas à fatalidade, há uma grande distância. Se fosse assim, o homem não seria mais que um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, não haveria outra saída, senão curvar a cabeça sobre o golpe de todos os acontecimentos, sem procurar evitá-los. Não deveria tentar desviar-se do raio. Deus não lhe deu o siso e a inteligência para que não os usasse, nem a vontade para não querer, e a atividade para permanecer sem agir. Isso é muito importante. Tem um ditado que diz, orai e trabalhai. É fundamental. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que realizar para ter o merecimento de receber o auxílio e o esclarecimento para que continuamos aprendendo. Mas a realização, a vontade, o agir é nosso. Então, nós oramos, mas se ficarmos sentados esperando que caia do céu, nós vamos continuar sentados, porque orar e trabalhar faz parte da vontade e da ação. Não adianta a oração da ociosidade, da preguiça, vou ficar aqui esperando que caia tudo. Se fosse para ser assim, para Deus dar tudo, Ele nos teria feito, não simples e ignorante, mas já prontos, só para ficarmos obrigado, vaquinha de presépio. Ele não. Nem é interessante, né, que nem na época de Jesus eram ovelhas, né, e no máximo mulas.
E a gente sempre fala de vaquinha. Para ter uma vaquinha naquela época tinha que ser muito rico. Mas vamos lá, vamos continuar, não é o nosso assunto aqui. Como o homem é livre para agir, tanto num sentido quanto no oposto, seus atos têm para ele mesmo e para o outro consequências que se subordinam ao que faz ou deixa de fazer. Há, portanto, por iniciativa dele, acontecimentos que forçosamente escapam à fatalidade e que não destrói a harmonia das leis universais, na mesma medida que o avanço ou atraso da agulha de um pêndulo não destrói a lei do movimento, sobre a qual se estabelece o mecanismo. Portanto, Deus pode aceder a certos pedidos sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, sendo o seu consentimento sempre subordinado à sua vontade. Portanto, seria ilógico concluir desta máxima, abre aspas, o que quer que peçais em prece, ser-vos-á concedido, fecha aspas, que basta pedir para obter, e seria injusto acusar a providência divina, se não consentir a todo o pedido que lhe é feito, pois ela sabe melhor que nós o que é bom para o nosso bem. Assim ocorre a um pai sábio que recusa a seu filho as coisas que viriam a prejudicá-lo. O homem geralmente não vê senão o presente. Ora, se o sofrimento é útil à sua felicidade futura, Deus irá deixá-lo sofrer, como o cirurgião deixa o doente sofrer uma operação que deve curá-lo. Da mesma forma, que um pai deixa um filho chorar, bater porta, ficar bravo porque quer ficar com os amigos ou porque quer ficar jogando na internet em vez de estudar. Perdão. O pai não vai se importar com a revolta do filho, porque o pai sabe que o que ele está fazendo é o melhor para o filho. E é isto que é muito importante a gente entender. Vamos continuar aqui com Kardec. E que Deus lhe concederá, o que Deus lhe concederá, se dirigirá a ele com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. Ele vai nos ajudar a termos mais coragem, termos paciência e resignação para passarmos por aquilo que necessitamos passar, pela lei de ação e reação que é imutável. E somos responsáveis, pelo nosso livre-arbítrio, por cada sentimento, por cada pensamento, por cada ato que realizamos. E, consequentemente, recebemos de volta a reação da mesma forma, na mesma proporção e na mesma intensidade. Além disso, também lhe concederá os meios de sair por si mesmo da dificuldade, com a ajuda de ideias que lhe faz sugerir através dos bons espíritos, permitindo-lhe assim ter mérito. Nós temos ajuda, nós temos a intuição, nós temos o nosso mentor, que principalmente quando estamos desdobrados durante o sono à noite, conversa conosco. Ele conversa, ele argumenta, ele não impõe, ele conversa. Nós recebemos sempre ajuda, basta que a gente queira olhar para tudo que está à nossa volta, entender os recados, aprender com tudo e com todos que convivem o tempo todo conosco, encarnados e desencarnados. Deus assiste aqueles que ajudam a si mesmos, segundo esta máxima, abre aspas, ajuda-te e o céu te ajudará, fecha aspas. E não aqueles que esperam tudo de um socorro que vem de fora, sem usar suas próprias faculdades, mas na maior parte do tempo prefere-se ser socorrido por um milagre sem ter feito nada. É o que a maioria espera.
ser socorrido por um milagre sem ter feito nada. A gente coloca, Senhor, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, na nossa oração do Pai Nosso. Mas se a vontade de Deus for diferente da nossa, a gente se revolta, blasfema, diz que Deus esqueceu, que está bravo, que está revoltado com Deus. Tem uma poesia de Maria Dolores que ela diz, Senhor, agradeço, mais ou menos isso, Senhor, agradeço-te por não ter atendido as minhas rogativas que foram infantis, insanas, irresponsáveis. Que a maioria das nossas rogativas são assim. E ela faz um poema agradecendo por Deus não ter escutado e por Deus ter lhe dado as lições para poder ver e aprender que aquilo que ela estava querendo era irresponsável, insano e ruim para ela. Ela estava sendo imediatista. É um poema, mas é fundamental que a gente entenda isso. Prestarmos atenção, deixarmos de ser mendigos, pedindo, e começarmos a prestar atenção, ouvir, para que possamos entender o que nós podemos fazer. Qual é a nossa parte? Né? Qual é a nossa parte aqui na Terra? Qual é a nossa responsabilidade? O que nós temos aqui? Que na nossa frente, à nossa volta, o nosso entorno, que nós podemos ajudar e colaborar aos trabalhadores do Mestre. Isso é muito importante que a gente entenda. Aqui ele continua. Tomemos um exemplo. Um homem está perdido num deserto, tem uma sede horrível, sente-se desfalecer, deixa-se cair em terra, roga a Deus que o assista e espera. Mas nenhum anjo vem trazer-lhe de beber. No entanto, um bom espírito sugere-lhe a ideia de levantar-se e de seguir um dos atalhos que se apresentam diante de si. Então, através de um movimento maquinal, reunindo suas forças, levanta-se e caminha rumo à aventura. Em certa altura, descobre um riacho à distância. Com essa visão, retoma a coragem. Se tem fé, exclamará, abre aspas, obrigado, ó Deus, pela ideia que me inspirastes e pela força que me destes. Fecha aspas. Se não tem fé, dirá, abre aspas, que grande ideia eu tive. Que sorte eu tive de tomar o atalho da direita em vez do da esquerda. Às vezes o acaso nos serve realmente bem. Quanto me felicito por minha coragem e por não me ter deixado abater. Fecha aspas. Mas dir-se-á porque o bom espírito não lhe disse claramente, abre aspas, segue este atalho e ao cabo encontrarás o que necessitas, fecha aspas. Porque já não lhe mostrou para guiá-lo e sustentá-lo em sua fraqueza? Dessa maneira, iria convencê-lo da intervenção da providência. Em primeiro lugar, foi para ensinar-lhe que é preciso ajudar a si mesmo e fazer uso de suas próprias forças. Depois, pela incerteza, Deus põe à prova a confiança do homem nele, Deus, e a submissão à sua vontade. Esse homem estava na situação de um filho que cai e que se percebe alguém, grita e espera que venha levantá-lo. Se não vê ninguém, é preciso esforço, então levanta-se sozinho. Nunca deixaremos de ter auxílio, mas o que Deus mais respeita, o que mais importa é o nosso livre-arbítrio. São as nossas escolhas, é a nossa fé de ter a certeza que estamos sendo amparados, de que estamos sendo assistidos, que ao orarmos receberemos ajuda através da intuição, através dos homens encarnados ou desencarnados que estão à nossa volta, porque Deus ajuda o homem pelo homem. Ele continua aqui.
Se o anjo que acompanhou Tobias lhe tivesse dito: sou enviado por Deus para guiar-te em sua viagem e preservar-te de todo perigo, Tobias não iria ter mérito algum. Confiando em seu companheiro, sequer teria preciso pensar. Por isso o anjo só se deixou conhecer no retorno. Ele está citando aqui uma passagem do Velho Testamento, no livro de Tobias, que é a história de Tobias, que o pai Tabe, né, tá cego, e ele está pedindo a Deus que ele morra, porque ele não serve para mais nada. E pede ao filho Tobias que vá até uma certa cidade, que ele dá os documentos, buscar o dinheiro que ele depositou lá, a prata que ele tem lá, para que o filho tenha condições de prosseguir a vida. E ele coloca que o filho faça o que ele sempre fez na vida toda: ajudar os pobres, ajudar os órfãos, ajudar as viúvas, acolher os peregrinos, que são as ordens, né? As ordens da Torá, as ordens de Moisés. E o filho se apavora, né? Fica ali preocupado, porque como é que ele vai, eu não lembro o nome da cidade, olha no Velho Testamento, no livro de Tobias, e ele não saberia chegar até lá. Ele falou: como é que eu vou chegar até lá? Eu não vou nem sobreviver para ir voltar, porque eu não sei chegar. E a hora que ele está pensando nisso, ele encontra um rapaz, né, um peregrino, e ele comenta com ele se ele conhece alguém, se ele sabe de alguém que possa levá-lo até tal cidade. E esse peregrino fala: não, eu conheço, eu posso te levar. E aí ele volta, conta para o pai chama esse peregrino, e esse peregrino ele pergunta, né? Esse peregrino coloca para ele de que tribo ele é, de que família ele é. O pai fica todo feliz, porque é uma família que ele conhece da época que ele era menino, e que ele pagaria muito bem a esse peregrino para levar e trazer o filho de volta. E o Tobias sai. E esse peregrino vai aconselhando, vai conversando com Tobias, é uma metáfora, é uma alegoria. Né? E o cão de Tobias, ele vai com o cão, né? É atacado quando eles estão perto de um lago por um peixe. Esse peregrino coloca para esse atendente, que é o anjo, né? É o anjo Rafael, ele fala para ele para pegar o peixe e manda ele abrir o peixe, separar o fígado, o coração, eu acho que é os pulmões, 3 partes lá do peixe. E aí o resto eles comeram, né? E guardaram o que sobrou como provisão. E aí ele coloca para ele que ele vai usar esse guardar essas partes, que uma das partes, eu não me lembro qual que é, ela serviria para curar a cegueira. E as outras 2 partes serviriam para afastar os maus espíritos. E aí nós vemos nessa peregrinação que o Tobias vai precisar disso. Ele recebe o aconselhamento, é uma história mais ou menos longa, muito bonita, mas ele vai recebendo, vai conversando com esse companheiro, vai recebendo, vai pensando, e vai fazendo as suas escolhas. Porque o companheiro, que a gente no final vai saber que é um anjo, ele está ali pura e simplesmente como o nosso mentor faz conosco à noite, quando nós nos desdobramos. Ele está conversando, argumentando as determinações, as escolhas, né? O final dessa conversação. O que o Tobias escolhe é dele, faz parte dele, é mérito dele. Ele não está ali dizendo faça isso ou faça aquilo, porque senão, como eu falei, Deus não precisava nos criar com o livre-arbítrio, para que nós voltássemos a Ele pelos próprios pés. E ali ele não se mostra quem ele é, ele está ali como um caminhante, um peregrino qualquer. Ele só está conversando, argumentando com o Tobias. E as resoluções são do Tobias. Os entendimentos das conversas são do Tobias. Né? E o Tobias nessa peregrinação acaba se casando, né, pegando o dinheiro que ele tinha, volta mais rico ainda, porque a mulher, a Sara, que é a mulher com quem ele se casa, que essa para afastar os maus espíritos era para ajudá-la,
né? Então ele ajudou a Sara, se casa com ela, recebe o dote dela, volta mais rico ainda do que ele seria, e com aquela parte, se eu não me engano, acho que é o fígado, ele usa como unguento e cura a cegueira do pai. Então a gente vai ver nessa parábola, né, a explicação de que nós estamos sempre amparados, tem sempre um anjo na forma de um amigo, na forma de um conhecido, de um colega de trabalho, mas principalmente o nosso mentor, como a Igreja Católica coloca, o nosso anjo da guarda, que quando nós estamos em desdobramento, nós estamos ali com o corpo descansando, ele está argumentando, conversando conosco, mas as escolhas, a determinação faz parte do nosso trabalho, do nosso desenvolvimento, é o nosso livre-arbítrio. Então, como diz o ditado, ajuda-te e o céu te ajudará. Mas nós temos que fazer a nossa parte, temos que ter o nosso esforço para podermos caminhar, crescer e nos melhorarmos. Vamos então continuar este capítulo na sua segunda parte.